Para o misticismo e correntes que acreditam no sobrenatural, a vidência é a capacidade ou dom alcançado por almas mais elevadas que as permite ter lampejos, impressões ou visões daquilo que se passa no plano astral ou do que pode ocorrer no plano em que vivemos, mas no futuro. Na Bíblia cristã, esse dom também é mencionado pelo nome de dom de profecia. Alguns apóstolos e até mesmo o próprio Jesus frequentemente conseguiam prever o que iria acontecer logo em seguida. Ainda se falando de cristianismo, provavelmente a maior profecia já registrada por essa religião seria a própria ideia de um apocalipse, que teria sido uma profecia revelada ao apóstolo João. Em várias religiões e áreas do conhecimento, esse dom é considerado real, mas ao longo da história, poucos foram os videntes que realmente se mostraram assertivos. Eu sou Antônio Bocco e hoje no Fatos Desconhecidos nós vamos te apresentar a história de videntes que previram o futuro e acertaram na mosca. Será mesmo que a mediunidade e a clarividência existem? E se for verdade? Primeiro caso, Nostradamus. Mundialmente falado, Michel de Notre-Dame, sem dúvidas, tem o título de vidente mais famoso e renomado de todos os séculos. Frequentemente, ainda encontramos matérias e artigos que discutem quais são as previsões do vidente para a nossa realidade e os dias de hoje. Michel ficou popularmente conhecido como Nostradamus. Ele nasceu em 14 de dezembro de 1503, no sul da França. Durante a sua adolescência e início da vida adulta, Nostradamus se dedicou ao estudo da medicina em uma reconhecida faculdade francesa, a Universidade de Montpellier. Depois de perder a sua esposa e filhos para a peste negra, Nostradamus decidiu viajar pela Europa em busca de se encontrar. Esse momento durou 6 anos e foi a partir daí que ele começou a perceber que tinha certos dons de clarividência. Nostradamus se tornou famoso por fazer o que fazia e chegou a atender até mesmo a rainha da França daquela época, Catherine de Médicis, depois de prever e acertar exatamente como o seu marido iria falecer, o rei Henrique II. Ele ganhou ainda mais notoriedade, mas foi pela publicação de seu livro As Centúrias, onde ele fazia previsões do ano de 1554 até os próximos 10 séculos que ele é lembrado até os dias de hoje. Frequentemente, podemos encontrar acertos nas previsões que Nostradamus fez e escreveu nesse seu livro. Mas existem grandes fatos históricos que foram previstos por ele e que realmente chamaram a atenção da humanidade. Entre eles podemos citar o grande incêndio de Londres, o qual Nostradamus disse: "O sangue dos judeus será derramado por Londres, no ano de 66, queimada por fogo." Ocorrendo de fato em setembro de 1566, um intenso incêndio nessa cidade que deixou mais de 70 mil pessoas desabrigadas. Ele previu também a Revolução Francesa. Esse episódio se iniciou na história no ano de 1789, quando a França, que era a nação mais rica e desenvolvida da época, entrou em colapso, graças à impopularidade da rainha Maria Antonieta, apesar de seu marido, o rei Luís XVI, não ser tão odiado assim. Sobre esse ocorrido, Nostradamus previu: "A época é muito boa e o rei muito bom, mas serão aniquilados pronta e subitamente por negligência. Farão mau juízo da leviandade da esposa do rei, que será morto devido à sua benevolência. Antes da guerra, o grande tombará, cairá e será executado. Sua morte será súbita e triste, antes mesmo que ele termine o seu reinado." No fim da Revolução, e como disse a profecia, antes que pudesse terminar o seu reinado, Luís XVI foi guilhotinado. Nostradamus também previu o nascimento de Napoleão Bonaparte, quando disse: "No mundo será feito um rei, que terá pequena paz e vida curta. Neste tempo, o barco do papado estará perdido, governado em seu maior detrimento. O imperador nascerá na Córcega e custará caro ao império. Veremos com quantos ele faz aliança. Será julgado menos príncipe do que carniceiro. Prestes a combater, falhará.
O chefe inimigo obterá a vitória, a retaguarda se defenderá, e os que forem mortos no território cheio de neve farão falta. Algum tempo depois ele escreveu: do mais profundo ocidente da Europa, de gente pobre, nascerá o menino, que com sua fala seduzirá as massas, sua fama e reino crescerá. Será que você consegue saber de quem ele estava falando? Bom, se pensou no nome de Adolf Hitler, você acertou. A gripe espanhola, o Holocausto, o atentado com bombas atômicas a Hiroshima e Nagasaki, o assassinato do presidente americano John F. Kennedy e até mesmo o atentado terrorista do 11 de setembro também foram previstos por ele. No final das contas, não temos como negar que se Nostradamus não tinha de fato o dom da clarividência, pelo menos um excelente palpite ele tinha. Segundo caso, Edgar Cayce. Edgar Evans Cayce, que ficou popularmente conhecido apenas como Edgar Cayce, foi um vidente e espiritualista americano que nasceu em Hopkinsville, nos Estados Unidos, em 1877 e faleceu em 1945. Diferentemente de Nostradamus, Edgar Cayce era muito envolvido com tudo aquilo que fosse espiritual. Se tivesse que criar uma comparação entre Cayce e alguma personalidade brasileira, sem dúvidas, poderíamos o comparar com Chico Xavier. Mas apesar dessa vertente religiosa que existia em suas obras, ele também conseguiu acertar uma série de previsões. Atualmente, esse vidente é considerado um dos maiores profetas do século XX. Ele era um defensor da existência e até mesmo da futura descoberta da cidade perdida de Atlântida, e dizia que os habitantes dessa cidade mística haviam se espalhado e se refugiado no Egito, em Yucatán e até mesmo no interior da Terra. Por esse motivo, ele também era defensor da teoria da Terra Oca, que nós, inclusive, já falamos aqui pelo canal. Edgar, assim como a grande maioria dos videntes, também fez previsões para o que seria o fim do nosso mundo, que para ele aconteceria de maneira cíclica, havendo destruição em massa, mas renovação e renascimento logo em seguida. Ainda sobre as mais famosas previsões que realmente se cumpriram, nós podemos citar a previsão que detalhou e previu a Segunda Guerra Mundial no ano de 1939, a morte de uma série de presidentes americanos, incluindo o assassinato de John F. Kennedy, que também chegou a ser previsto por Nostradamus. Você se lembra? Ele acertou também previsões que diziam a respeito do avanço da medicina e o surgimento de novas doenças, que, em suas previsões, não só eram descritas como diagnosticadas, ou seja, ele sabia dizer o que iria causar essas doenças, que só existiram de fato anos ou décadas mais tarde. Terceiro caso, Rasputin. Para encerrar essa nossa compilação, nós vamos falar de um homem que gerou polêmica e que chamou muita atenção não apenas pelas suas previsões e dom de clarividência, mas que também surpreendeu por sua história, vida e, principalmente, a sua morte. Rasputin nasceu em 1869, em uma região muito remota, mais precisamente na Sibéria, na Rússia. Desde pequeno, ele era considerado incomum. Para alguns, muito esquisito. Para outros, aquele garoto era possuidor de poderes sobrenaturais. No ano de 1906, Rasputin acabou se mudando para São Petersburgo e foi lá apresentado ao czar Nicolau II e a sua esposa, a czarista Alexandra Fyodorovna. Na ocasião, o vidente foi capaz de curar Alexei, o filho do czar, e, consequentemente, o herdeiro ao trono da Rússia. O menino sofria de hemofilia e, por isso, seu sangue dificilmente coagulava, fazendo com que ele sangrasse por dias caso se machucasse. Apesar dos tratamentos médicos, Rasputin foi o único a conseguir parar os sangramentos do menino e, graças a isso, ele definitivamente ganhou a confiança da czarina Alexandra. Com o tempo, ele acabou ganhando bastante influência na família real russa, o que despertou a inimizade dos nobres da época. Muitos queriam ver Rasputin morto e, após ser esfaqueado por uma prostituta, envenenado com cianeto, baleado, surrado e ter seu órgão sexual decepado e ter sido amarrado e arremessado a um rio semi-congelado, ele finalmente veio a óbito. A causa da morte?
afogamento e hipotermia. Ou seja, nenhum dos atentados funcionou diretamente contra ele, apesar do êxito inegável da missão. Apesar dessa vida conturbada, Rasputin fez uma série de previsões que realmente se cumpriram. Uma delas era o fato de que, caso fosse assassinado pelas mãos de conspiradores, a família real russa seria morta pelo povo russo, o que de fato aconteceu 2 anos mais tarde. Além dessa previsão, Rasputin também acertou quando disse sobre a chegada do comunismo ao seu país, o surgimento de barrigas de aluguel, o aquecimento global e o derretimento de geleiras, o surgimento da popularização da AIDS e a destruição da camada de ozônio e as suas consequências para o nosso planeta. Mas para você que está me assistindo agora, a clarividência realmente existe? Esses homens, de fato, possuíam um dom sobrenatural ou apenas eram muito bons de lábia e de chute? Será mesmo que podemos desconsiderar as previsões que esses videntes fizeram ainda para o nosso futuro? O que você me diz? E se for verdade? Até o próximo vídeo.